Olá pessoal, estamos aqui, 1º de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho, dia da ideia de trabalhar. Muito mais do que isso, um dia que recorda a todos os trabalhadores a sua capacidade de luta, a sua capacidade de enfrentamento, da maneira como as relações de trabalho se realizam, né? Num mundo tão complicado como o nosso, e numa situação ainda muito mais complicada do que a do mundo, que é o que vive o Brasil nos últimos tempos. De qualquer maneira, estamos aqui para discutir hoje, ou continuar a discussão sobre o que é ser professor. Esta é a ideia, este é o tema geral. Antes de entrarmos propriamente no assunto, mas já entrando no assunto, o Leandro Duarte, um ex-aluno nosso, hoje amigo já de muito tempo, nos mandou aí, isso pode ser encontrado aí na base do canal do YouTube, uma série de comentários que eu resolvi não responder por escrito, mas responder aqui no vídeo, porque eu acho muito mais interessante, né? Que é assim, ele nos afirma que Rudolf Steiner, o criador da pedagogia Waldorf, ele afirmou num dos seus textos, numa das suas palestras, não é, que o professor ensina através do seu entusiasmo, não é? E me perguntou o que é que eu achava desse tipo de afirmação. Acho que é um bom ponto de partida, não é? Porque de alguma maneira há uma certa mito, não é, que envolve a figura do professor, tanto no sentido de dizer que ele é uma figura despreparada, não é? Chegou um certo momento da história brasileira, bastante recente, que houve um político que chegou a afirmar que uma mulher, quando não tem absolutamente nada o que fazer, ela vira professora, não é? Então, assim, esta figura, para o bem ou para o mal, ela se estabelece enquanto uma figura socialmente reconhecida. E nesse sentido, Rudolf Steiner vai nos colocar então a ideia do entusiasmo. Creio que um pouco da história de vida de cada um de nós pode responder a uma questão como essa. No vídeo anterior, cheguei a colocar a ideia de que nós nos lembrávamos ou tínhamos boas lembranças de professores extremamente ranzinzas e também boas lembranças de professores extremamente simpáticos, mas uma parte considerável dos nossos professores simplesmente já não lembrávamos os seus nomes e muitas vezes não lembrávamos nem da existência deles. O que é extremamente importante dentro desta relação é que, no final das contas, com entusiasmo ou sem entusiasmo, os professores ensinam. O problema é o que ensinam e como ensinam. E, no final das contas, o que é ensinar, para que a gente possa aqui dialogar de uma forma mais direta sobre o significado da nossa profissão. Acho que a primeira coisa que nós podemos pensar, para além do entusiasmo ou para além das questões de ordem emocional, para além da racionalidade toda, do fato do professor ter um maior ou menor domínio dos conteúdos, de ele ser mais ou menos competente dentro daquilo que ele faz, uma coisa é certa: ao entrarmos na sala de aula, cada um dos nossos comportamentos de alguma maneira ensina. Hoje eu vou comentar aqui um caso de uma dissertação de mestrado que eu cheguei a orientar na Universidade Católica, de uma aluna nossa que acompanha a gente aqui, que é a Camila, e o impasse em que nós chegamos num determinado momento da pesquisa que ela estava fazendo, justamente no sentido de identificar, afinal de contas, qual seria o domínio e como esse domínio teria algum papel na formação de alunos do ensino médio. E foi muito interessante porque ela foi às escolas, várias escolas, entrevistou vários professores e, ao entrevistar os professores reconheceram claramente
a necessidade desse domínio, a relação e as dificuldades da relação social com os alunos ou com muitos dos alunos, os planos de resistência que existem dentro da sala de aula, e assim ela foi até que ela começou então a assistir às aulas desses professores e a verificar então que o problema ia para muito além disso, até porque uma parte dessas aulas simplesmente eram a reprodução do discurso que já estava no livro didático. O que ela percebe no transcorrer de tudo isso é um desgaste socialmente identificável, um profissional que está realmente no limite da sua relação, da sua autoestima, da maneira como trabalha, como executa o seu trabalho. Ontem, num debate que nós fizemos e que já está inclusive no canal aí do YouTube, um debate que fizemos com os nossos companheiros do Rio de Janeiro, de Niterói. E nesse debate se levantou uma questão extremamente importante, que é justamente o problema da formação dos professores e da uberização dos professores. Quer dizer, de alguma forma estamos trabalhando no limite da nossa capacidade, com salários ridículos, com uma capacidade de sobrevivência que não nos permite, na verdade, sermos profissionais melhor do que somos. De alguma maneira, por outro lado, sabemos que reivindicar melhores salários ou ter melhores salários não necessariamente resulta num melhor professor, numa melhor aula, numa melhor escola. Então, tudo isso cria ambiguidades, cria dificuldades. Vamos colocar um único ponto para que a gente possa desenvolver nesse vídeo, porque, bom, com o tempo que nós dispomos, não dá para ir muito distante. O que é importante para nós é que o ensinar envolve dispor, no caso da sala de aula, nós como professores, dispor aos nossos alunos um conjunto de comportamentos. Quando nós entramos na sala de aula e ficamos 10, 15 minutos tentando fazer a nossa chamada para ver se os alunos estão presentes ou não, isto significa que nós estamos ensinando. Não estamos falando de nenhum conteúdo, nós estamos estabelecendo juízos de valor, o que é de fato importante do ponto de vista da aula. Quando as questões de ordem burocrática elas superam as questões de ordem do conhecimento, das relações sociais, do andamento dessas relações sociais, obviamente que continuamos ensinando. Quando vamos nos colocar dentro da sala de aula a partir de parâmetros censuradores ou censores, tentando estabelecer então que os alunos devem ter comportamentos sexuais específicos, que eles devem acreditar em determinados políticos muito específicos, que eles devem se autocensurar em relação a determinados valores e tudo mais, e isso também significa ensinar. Não que das escolas saiam pessoas como nós. Nunca tive nenhum aluno e não conheço nenhum professor que tenha tido um aluno que seja o seu retrato, seja a sua projeção, o seu alter ego, ou seja lá o que for. Na verdade, são experiências. A escola nos permite vivenciar experiências. A experiência com o adulto. O jovem, a criança, vive uma experiência com o adulto. Um adulto que tem o domínio dos conteúdos ou não. Ambos ensinam. O problema é o quê? E em que medida, então, esses saberes ou, aspas, não saberes, que envolve esta relação da sala de aula, ela permite ao aluno a construção de uma reflexão, a construção de juízos de valor, a construção de uma relação com a autoridade. Que sentido tem a autoridade, a ideia do professor, de ser professor, de ter um saber que lhe permite então avaliar um aluno, dizer se ele está reprovado ou não, colocá-lo contra a parede, né? No sentido figurado, obviamente, mas colocá-lo no contraponto daquilo que são os alunos que aprendem mais em relação àqueles que aprendem menos. Então, nesse sentido, há um conjunto de ensinamentos, pelo bem ou pelo mal, que se estabelece dentro da escola. Quando nós falamos exclusivamente dos conteúdos com os quais nós nos relacionamos,
com os quais nos identificamos, que é a nossa identidade profissional, esta relação com o conteúdo se estabelece, então, do ponto de vista de uma contradição. O aprender dos conteúdos, bem como todos os outros aprenderes, mas no caso, o que nos interessa nesse momento, se estabelece sempre como uma contradição. Isto é, uma determinada explanação, uma determinada exposição, eu vou expor, não necessariamente aos meus alunos, mas vou expor os meus alunos a um determinado saber, a um determinado conteúdo, a uma determinada racionalidade que vai colocar necessariamente em contradição as racionalidades, os saberes, as afirmações, as verdades que eles já possuem. De alguma maneira, a construção do conhecimento, aquilo que nos coloca efetivamente como novo conhecimento na nossa vida, é sempre aquele conhecimento que nos subverte. Aquele conhecimento que mexe com aquilo que nós já sabíamos, que faz com que aquilo que nós sabíamos, então, se torne questionável. E começamos, então, a imaginar a possibilidade de existir outras verdades. A possibilidade de que aquilo que até meia hora atrás estava tudo certo, estava tudo bem em minha vida, ia bem, muito obrigado. A partir daquele momento, aquele professor passou então a me incomodar. Assim, eu dizia com muita tranquilidade aos meus alunos que o papel fundamental do professor é atormentar os seus alunos. Acho que, de alguma maneira, esta é uma questão fundamental, porque nós não estamos, e a nossa profissão não está colocada no sentido de reproduzir os saberes que o outro já possui. A nossa profissão está associada a expor as pessoas a determinados saberes que eles ainda não possuem, mas que de alguma maneira deve dialogar e se contrapor para que possa amadurecer, para que possa desenvolver os saberes que já estão colocados na cabeça dos nossos alunos. Obviamente que 40, 50, 100 ou 20 alunos na sala de aula, uma mesma exposição implicará em 20, 30, 100 saberes diferentes, porque cada um dos nossos alunos, ao se relacionar com aquilo, a condição a que eles estão sendo expostos, vão se relacionar a partir de valores, saberes e tudo mais que não são os mesmos. Então, nesse sentido, vamos provocar mudanças do ponto de vista de um coletivo. E é isto que é o nosso segredo. Mas isso vamos desenvolver melhor na segunda-feira. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Aproveitem aí o final de feriado. Obrigado mais uma vez, Leandro, Duarte, obrigado pela pergunta. Pessoal, vão aí fazendo os comentários, que é sempre muito bom para a gente aqui conversar a partir deles. Um abração, bom final de semana.